Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui no programa Face a Face para o Brasil e para o mundo. Hoje eu vou entrevistar um palestrante internacional. Já fez palestras em mais de 20 países. É autor de mais de 20 best-sellers, autor de mais de 34 livros. Ele é médico, mestre em cardiologia. Viveu 17 anos nos Estados Unidos. Ele tem uma dinâmica particular para ensinar você a se comunicar bem, a você ser mais feliz. E olha, ele está com alguns mandamentos para a felicidade. Eu estou falando do Dr. Lair Ribeiro. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer muito grande, Jefferson, estar aqui com você e com seus telespectadores. Doutor Lair Ribeiro, eu quero saber um pouquinho da sua vida antes de enveredar sobre a ciência da felicidade, porque você não escreveu um livro, você desenvolveu uma ciência. E como que é migrar um médico, um cardiologista que entende de coração e de repente está falando sobre felicidade? Qual a sua história para chegar neste momento e criar mandamentos para a felicidade? Eu nasci em Juiz de Fora no dia 6 de julho de 1945, meio-dia em ponto. Conta minha mãe que o carrilhão da Santa Casa tocava e eu nascia. Eu fiz todo o meu estudo em Juiz de Fora. Quando chegou no período do colegial, eu fiz concurso para o Banco do Brasil. Fui para Teófilo Otoni, em Minas Gerais, trabalhar no banco. Não gostei de trabalhar no banco, porque era um trabalho de rotina. E eu pedi demissão do banco e o gerente não acreditava que um jovem brasileiro estava largando o melhor emprego que o Brasil tinha na época. Isso era em volta de 64, 65. E aí eu fiz vestibular de medicina em Juiz de Fora, fiz uma aposta que se eu não passasse entre os 3 primeiros colocados, eu não aceitaria o meu lugar na faculdade. Fiz a aposta com esse gerente do Banco do Brasil, levei essa aposta a sério, passei em 2º lugar no vestibular, fiz o curso de medicina todo em 1º lugar, me dediquei à psiquiatria, terminei praticamente como psiquiatra, porque desde o 2º ano de medicina até o 6º, eu trabalhei intensamente no hospital psiquiátrico. Não gostei da psiquiatria, então aí resolvi migrar para a cardiologia. Fui para o Rio de Janeiro, participei de um concurso que tinha 100 candidatos, 5 vagas, para o mestrado de cardiologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Passei, fiz um mestrado de cardiologia, fui para Teófilo Otoni, construí um hospital com mais 2 médicos, de 150 leitos, está lá até hoje, chama-se Hospital São Lucas. E numa sexta-feira à tarde, eu estava saindo de um plantão, o telefone tocou, era um gerente de um hotel dizendo que tinha um hóspede com uma dor no peito. Eu disse, chama outro, porque eu estou saindo para o final de semana longo. Eu já chamei dois outros médicos e eles falaram a mesma coisa. Falei, tá bom, estou indo. E fui lá, Jefferson, encontrei um indivíduo que estava infartando, levei ele para o hospital, ele não falava português direito, e o filho dele era chefe de cardiologia da Universidade de Harvard. Ok. 48 horas depois, esse indivíduo sai de Boston, Massachusetts, e vai para Teófilo Otoni ajudar a tomar conta do pai. E nós fizemos amizade, e ele então me convida para ir para Harvard. E ele falava português porque era casado com uma brasileira de Americana, São Paulo. Olha que legal. Olha a coincidência. E aí eu falei que não, eu já tinha passado no concurso do SFMG para validar meu diploma nos Estados Unidos, mas não estava muito bem, obrigado, falei que não. 6 meses depois, conversando no telefone, eu fiz a brincadeira. E aí, a minha oferta continua de pé? Ele falou assim, a hora que você quiser. E aí eu decidi com os meus sócios que eu ia passar 1 ano nos Estados Unidos. Acabei passando 17. Quando eu cheguei a Harvard, eu encontrei um professor chamado Howard Gardner, que está lá até hoje, que desenvolveu o conceito das inteligências múltiplas. Verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Aí, Jefferson, o meu interesse na psicologia voltou, e na psiquiatria. E eu vi que inteligência era uma coisa que podia ser ensinada. Eu comecei a fazer isso como hobby. E esse hobby foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. No dia 6 de julho de 1989, eu estava presidindo uma reunião na Basileia, na Suíça. Eu era diretor executivo da Ciba Geigy, hoje é Novartis. E eu terminei de presidir a reunião e falei, eu tenho um anúncio para fazer. No dia 31 de dezembro eu estou saindo da empresa. E ali estavam todos os presidentes e vice-presidentes do mundo.
Eu não poderia voltar atrás mais, eu queimei a minha ponte. E eu saí, no dia 31 de dezembro, eu saí da empresa e comecei a fazer palestras como consultor, como conferencista. E isso virou uma profissão. Apesar de eu nunca ter deixado a medicina. Quer dizer, eu não tenho tempo para ver pacientes. Mas eu tenho vários livros na área médica, eu tenho 149 trabalhos científicos. E você também está dando aula em faculdades de medicina? Sim, eu continuo, eu tenho um curso sobre modulação hormonal bioidêntica, eu participo de congresso, eu faço abertura de congresso, eu continuo dando aula para médicos. Eu só não tenho mais tempo de ver o paciente no consultório. Ou seja, você separa muito bem as duas atividades? Separo, sim. É como se fosse tirar um chapéu e colocar outro. Ô, Lair, eu vou fazer uma pergunta perigosa aqui para você, capciosa. Pois não. Momentos aqui. Vou pôr Lair Ribeiro em sinuca de bico. Vamos lá. É o seguinte, você é um homem de sorte ou você era um homem preparado? Eu acho que eu posso considerar as duas coisas, mas eu acho que a verdadeira sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Essa que é a verdadeira sorte. A verdadeira sorte na vida, ela é fabricada. Você fabrica essa sorte diariamente. Não é um evento, é um processo. Então eu tenho que fabricá-la diariamente. Eu vou dizer mais. E aí a oportunidade surge. Aí o universo conspira para você. A oportunidade ela surge de dois modos. Ou você corre atrás dela, ou ela bate na sua porta. Só que se você esperar ela bater na sua porta, ela vem na forma de problema. Ela nunca vem e diz assim, eu sou a oportunidade. Geralmente é o indivíduo que perde o emprego, vai para casa deprimido, não sabe o que fazer, monta uma coisinha, vai crescendo, vira uma empresa, pronto, vira um império. Então, o que aconteceu? Nesse caso, a oportunidade vem fantasiada de quê? Do desemprego. Então, se você esperar a oportunidade chegar até você, ela nunca chega na forma de oportunidade. Ela chega na forma de problema. A pessoa que não gosta de resolver problemas vai perder muitas oportunidades na vida. Porque sempre por trás de um problema a ser resolvido, existe uma oportunidade esperando. Essa é a grande verdade. Eu fiz uma provocação que gostaria de que você esclarecesse isso mesmo que você acabou de fazer, né? Certo. Mas o grande negócio é investir na própria pessoa. Você é seu maior patrimônio. O investimento de maior retorno que existe no planeta Terra é você investir em você. É você investir no seu crescimento. Esse crescimento pode fazer de várias formas. Você pode ser uma pessoa autodidata. Muito do que eu conheço eu fiz por autodidatismo. Hoje, com a internet na mão, você está aí assistindo o programa através da internet. Hoje, com a internet na mão, você não tem... O céu é o limite. Você visita o mundo em todo, você vai em qualquer biblioteca, você entra em qualquer artigo, quer dizer, não tem mais desculpa. Você entrou na internet, você está ligado no mundo. Você está ligado ao que eu chamo da inteligência universal. Para mim, hoje, a internet representa a inteligência universal. Então, eu entro na internet, eu tenho tudo lá. Então, se eu desenvolver essa habilidade de autodidatismo, perfeito. Ou, se não, eu tenho que procurar fazer cursos, escutar CDs. Quem ensina o caminho das pedras. Quem ensina o caminho. Porque você não precisa reinventar a roda. O que você precisa fazer é que ela gire mais depressa. Porque a vida é curta, não dá para você aprender sozinho, entendeu? Você tem que aprender com a experiência alheia. Você tem que aprender tanto com gente que sabe mais, quanto gente que sabe menos. Deixa eu contar uma historinha bonita. O sujeito saiu para caçar e se perdeu na floresta. E ele procurou o caminho, procurou e não encontrava. Aí ele sentou para descansar. Na hora que ele sentou para descansar, surge na frente dele um velhinho, mas muito velhinho, andando muito devagarinho. Aí ele perguntou, meu senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, meu filho, eu vim caçar nessa floresta há 40 anos atrás e até hoje não consegui sair daqui. Aí ele falou assim, então eu não vou perguntar para o senhor por onde sai, porque o senhor não sabe, né? Ele respondeu, por onde sai eu não sei te responder, mas eu posso lhe responder por onde não sai. Eu vou lhe economizar 40 anos de busca. Fantástico, né? Todo mundo serve para alguma coisa, nem que seja para mau exemplo. Ô Lair, e você falou também do aspecto de fabricar a oportunidade. Sim. Você é um grande indústria das oportunidades. Sim. Você criou muitas oportunidades na sua vida. Certo. E uma das que você me falou, e que é publicado e republicado, foi que é um dos brasileiros que mais produziu material científico em revistas americanas. É né? verdade. Você fez isso. Esse E isso
essa proatividade que você fazia para a comunidade médica gerou resultados para você. Não tem você buscou essas oportunidades. O fato de eu ter morado 17 anos nos Estados Unidos, ter trabalhado em 3 universidades americanas, Harvard, Baylor College of Medicine em Houston e Thomas Jefferson, onde eu fui professor há 11 anos, isso, claro, me deu uma facilidade muito grande, porque quando eu mando um trabalho da Jefferson, ou da Baylor, ou da Harvard, não é um brasileiro mandando um trabalho do Brasil. É alguém que está numa universidade de nome e isso facilita muito. Eu vejo que eu tive essa vantagem competitiva muito grande. Mas o fato de eu aprender a escrever trabalho científico também me ajudou muito. Porque quando eu vou escrever um livro, apesar de eu escrever um livro de uma forma muito objetiva, você conhece o meu material, você sabe que eu procuro ser extremamente didático e objetivo, eu também faço com um certo embasamento científico. Então o livro pode até parecer simples. Eu digo o seguinte, complicar é fácil. Difícil é simplificar. É difícil ser simples? É difícil ser simples por 2 razões. Primeiro que para você simplificar, você tem que entender muito do assunto. Você tem que ter uma visão muito panorâmica do processo. E segundo, você tem que ter coragem para fazer isso. Porque quando você simplifica, muita gente confunde o simplificar com ser simplista. Que não é a mesma coisa. O simplista é o cara que é limitado no raciocínio. Agora, o cara que simplifica, não, ele tem ideia do todo, ele tem ideia do complexo, e ele diz, como é que eu posso fazer isso de uma forma que qualquer pessoa normal possa entender o que eu esteja falando. Eu acho que eu consigo explicar qualquer assunto de medicina para qualquer leigo, porque eu uso um vocabulário de um jeito que o leigo entenda. E isso é uma característica didática. Claro, eu comecei a dar aula, quando eu estava comentando com você antes do programa, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu ganhei aos 12 anos de idade dando aula particular de matemática. Então eu pegava pessoas que estavam em séries muito mais avançadas que eu, que tinham sido tomadas segunda, tinham levado segunda época, e eles vinham fazer aula comigo. Então eu me dediquei a isso. Eu sempre fui assim. Quando eu entrei na faculdade de medicina, no primeiro ano de medicina, eu fiz uma pesquisa. Eu perguntei assim, o que tem de mais difícil dentro da medicina? E todos foram unânimes em me responder. Neuroanatomia, neurofisiologia. Eu falei, bom, se é difícil, pouca gente sabe. Eu vou me tornar um especialista nisso. Então, do primeiro para o segundo ano, Jefferson, eu passei 3 meses, 10 horas por dia, estudando neuroanatomia e neurofisiologia. Quando eu cheguei no segundo ano de medicina, eu fui ao meu professor de neuroanatomia, e de anatomia em geral, e disse para ele, eu gostaria de ajudar você a dar aula de neuroanatomia. Eu gostaria de dar uma aula para você ver como é que eu estou. E ele me permitiu, eu dei a aula e falou, você está contratado. Durante 5 anos eu fui quem deu a aula trote na faculdade de medicina. O que é a aula trote? O aluno chega no primeiro dia de aula, na primeira aula eu era apresentado como professor, todo de branco e tal, e eu dava uma aula sobre sistema límbico. Eu falava 45 minutos e a pessoa não entendia uma palavra do que eu falava. Tal é a complexidade da aula. Mas a gente fazia aquilo de propósito. Eu usava um vocabulário que eles não entendiam e a pessoa ficava apavorada. Disse, poxa, se a primeira aula já é assim, imagina o resto do curso. E a gente fazia isso. Eu fiz isso 5 anos seguidos. É a aula trote que em toda faculdade tem. Toda né? aula, de aula Espero trote, que ainda tenha, né? Espero que ainda tenha. Eu dei aula trote 5 anos seguidos. Então, e agora você está com uma nova atividade, com novos projetos, e o novo projeto é um livro belíssimo. Esse é o 34º livro. Deixa eu mostrar aqui, né? Vem acompanhado de um CD no final. Felicidade, né? Os Esse eu trouxe pra mandamentos você. da felicidade. Pois é. Vários temas, várias dicas. Além disso, você também inclui um audiolivro dentro dele. Um audiolivro que não é bem um livro sendo lido. É uma aula que eu dou de 1 hora sobre o assunto, uma conversa que nós estamos tendo aqui assim, bem dinâmica, onde eu vou capítulo por capítulo, são 11 capítulos, onde eu vou capítulo por capítulo discutindo a temática de cada um. Os temas mais importantes, porque o livro é muito maior. Tá. Vamos começar com o primeiro, né? Que é a base de tudo. Você não constrói uma casa começando pela parede nem pelo teto, você começa pelo alicerce. O alicerce é eu gostar de si mesmo, entendeu? O indivíduo que não valoriza o seu próprio trabalho... É autoestima. É autoestima. Se não tem autoestima, não tem nada. O nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a nossa autoestima. No momento que nós melhoramos a nossa autoestima, automaticamente
nós melhoramos o nosso desempenho. Mas isso não é importante, somente isso não é a fórmula do sucesso. É uma das. Ah, uma das. Porque a pessoa que não respeita pai e mãe, que não se respeita as origens, ele chega numa posição boa, ele pode perder por não respeitar as suas origens. Não valorizar as suas raízes. Então, esse é o segundo capítulo do livro. Ele mostra o seguinte, a importância de você valorizar as suas raízes. Porque a pessoa, o problema é quando o indivíduo ganha um certo sucesso, ele desenvolve uma arrogância. E a arrogância que leva ele ao fracasso. Porque o mais difícil do que atingir o sucesso, Jefferson, é manter o sucesso. Esse é que é o grande problema. Porque quando você está subindo, todo mundo está torcendo por você. Agora, depois que você chega lá em cima, todo mundo está torcendo para você cair. Você chegou lá. Muda o jogo, entendeu? Manter esse sucesso. Esse é que é complicado. Enquanto você copia o meu passado, eu vou inventando novos futuros. Essa é a regra para você manter lá em cima, entendeu? E de uma forma humilde. Eu não posso ter arrogância. Eu tenho que fazer isso de uma forma humilde. Cada pessoa que você encontra, você vai aprender alguma coisa. Isso é garantido, que vai lhe servir de alguma forma. Como eu disse, todo mundo serve para alguma coisa, nem que seja para mau exemplo. Então você está sempre aprendendo com alguém. Então você tem que sair de casa com a mente o seguinte, o que eu vou aprender de novo hoje? E deixar a mente aberta para isso. Você que fez o meu curso de sintonia de final de semana, você deve estar lembrando daquele termo precessão. Você vai fazer uma coisa e uma outra coisa mais importante acontece. Eu desafio as pessoas, e desafio você que está nos assistindo. Quais são as 3 coisas mais importantes que aconteceram na sua vida até hoje? Se você selecionar as 3 mais importantes, eu vou lhe garantir que pelo menos 2 delas não foram programadas. Você não saiu um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer alguém, por quem eu vou me apaixonar, com quem eu vou me casar. Não é bem assim. Você foi em algum lugar, conheceu alguém, começou a flertar, começou a namorar e se casou. Você não se levantou um dia e disse assim, hoje eu vou ler um jornal, vou encontrar uma vaga, onde eu vou me inscrever, eles vão me entrevistar e eu vou conseguir um emprego numa empresa. Não, você está olhando, tinha uma vaga, você resolveu ligar para lá, aceitar o seu currículo. Ou seja, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida não é programada. Ora, se a maioria não é programada, por que então fazer metas? Por que ter objetivos? E agora você vai entender por quê. Porque no momento que eu tenho um objetivo, eu me coloco em movimento em direção a esse objetivo. E num ângulo de 90 graus, as coisas acontecem. Eu vou ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar, eu estou na fila para comprar o açúcar, e aí eu começo a conversar com alguém, sai uma ideia, eu ganho $1 milhão. Eu fui comprar 1 quilo de açúcar, saí com a ideia de $1 milhão. Você vem aqui e entrevista alguém. Aí nessa conversa, no bate-papo, não sei o quê, essa pessoa passa para você uma ideia. Você coloca essa ideia em prática, você fatura $1 milhão. Você estava aqui entrevistando alguém. Ou eu venho aqui dar uma entrevista, a gente começa a bater um papo. Pode sair daqui alguma coisa a mais. Entendeu? Nós tivemos mais de uma ideia de $1 milhão hoje aqui, então, antes de começar o programa. É verdade, então. É assim que funciona o mundo. A pessoa é importante ela entender isso. Eu vou para uma festa, eu tenho que ir com a mente aberta. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que a minha oportunidade seja naquela festa. Ok, Leia, mas eu quero avançar. Vamos lá. Eu quero avançar no sentido daquelas pessoas que estão bem. Sim. Estão indo muito bem, está tendo sucesso na vida, porque o universo conspira a favor dela, mas ela reclama do que ela tem. Sim. Olha, eu tenho isso, mas em vez de ela falar, pô, estou numa situação muito favorável, ela reclama o que ela tem, porque ela gostaria de ter outras coisas. Tá. Como é que é isso em relação à felicidade? Isso daí diminui a felicidade de uma pessoa. Gratidão é a mãe de todas as virtudes. E, infelizmente, é o sentimento de mais curta duração no planeta. Alguém te fez um favor, você esquece. Você fez um favor para alguém, você esquece dessa pessoa. Essa pessoa esquece de você. Então, eu digo o seguinte, agradeça aquilo que você tem a fim de obter aquilo que você quer. Quando eu agradeço aquilo que eu tenho, eu reforço ciberneticamente e passo a ter mais daquilo que eu quero. Então, é muito importante o processo de gratidão. Então eu tenho que estar sempre... A verdadeira oração para Deus não é pedir a Deus nada, é agradecer. Porque o mais importante Ele já nos deu, que é a dádiva da vida. O resto corre por nossa conta. Eu não sei se você conhece aquele sujeito que todo dia ele pedia a Deus, Deus, deixa eu ganhar na loteria, deixa eu ganhar. Um dia Deus perdeu a esportiva e gritou lá de cima, pelo menos compra o bilhete, pô. Ou seja, pelo menos faça a sua parte. Entende? Porque nós temos que fazer a nossa parte. E a gente fica
pedindo a Deus muitas coisas que não tem nada a ver com Deus. Você já imaginou, você entra num campo de futebol, você pede a Deus para ganhar a partida. Ora, Deus não é partidário, não, pô. Se Deus te deu a vitória, e o time do outro lado? Quer dizer que ele não pertence à história? Esse negócio é muito relativo. O cara entra no boxe para lutar, ele faz o sinal da cruz e pede a Deus para ganhar a briga. Pô, o outro então vai perder? Pô, isso é partidário. Deus não participa dessa história, não. Isso é um jogo que você inventou por conta sua. Entendeu? Tem muitas coisas que nós inventamos por nossa conta. Então, o que nós temos que fazer, na realidade, é agradecer aquilo que a gente tem. É o terceiro capítulo, o terceiro mandamento do livro, que agradeça aquilo que você tem, a fim de obter aquilo que você quer. Ou seja, tem que... E que é a felicidade, então, aproveitando isso? Felicidade é viver o aqui e agora. A pessoa, os melhores momentos da sua vida, foram aqueles momentos que você viveu no momento. Quando você não estava com a sua mente nem no que aconteceu ontem, nem no que aconteceu amanhã, mas no momento. Há mais ou menos 30 anos atrás, eu visitei um amigo meu em Miami, e ele era solteiro, e eu entrei na casa dele, e ele tinha um papagaio, que ele havia trazido das Bahamas, e o papagaio só falava uma coisa: here and now, aqui e agora. O papagaio só falava aqui e agora. Aí aquilo despertou minha curiosidade, eu falei, mas por que o seu papagaio só fala aqui e agora? Ele falou, eu trouxe ele das Bahamas, esse papagaio veio como filhotinho, naquela época era permitido, e eu pus uma gravação, eu saía para trabalhar e ele ficava escutando, só here and now. E aí quando eu chego em casa e esse papagaio fala aqui e agora, eu lembro que o passado já passou, que o futuro ainda não chegou, que só existe esse momento aqui. Eu falei, mas que ideia linda. Pô, mas eu não vou poder andar com um papagaio no ombro. Aí eu peguei e virei meu relógio. Tem 30 anos que eu ando com meu relógio virado. Então a pessoa pergunta assim, mas por que você vira por que seu relógio é de cabeça para baixo? Meu relógio é de cabeça para baixo, você vai ver aí, o meu relógio é de cabeça para baixo, porque todas as vezes que eu olho as horas, primeiro eu faço uma ginástica para o meu cérebro para ver as horas de cabeça para baixo. E segundo é um lembrete, que o passado já passou, que o futuro ainda não chegou, que o momento é agora. É interessante. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. A vida é um eterno aqui e agora. Tem que estar presente em tudo o que faz. Presente em tudo que faz. E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje não fica mais presente. Elas estão sempre preocupadas com o que vão fazer depois. Elas passam pela vida igual um gato passa por um telhado de zinco quente. Só sente o calorzinho. Entendeu? Entendi. Então eu tenho que aprender a viver o momento. Aprender a viver o aqui e agora. E avançando nessas mandamentos da felicidade, e a saúde, e o corpo. Pois eu tenho uma frase que eu vou dar de presente para os seus telespectadores. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. O que está acontecendo? Isso aí é a frase de um médico cardiologista que sabe o que está falando. Pois é, você vê, ó, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão vivendo mais, mas estão passando mais tempo doente. Uma pessoa vive 90 anos, mas ela passa 9 anos com Alzheimer. Ou seja, ela ficou dos 81 aos 90 sem reconhecer os familiares. Ela passou 10% da vida dela inútil. Será que vale a pena você viver 10% da sua vida sem reconhecer seus familiares? Talvez valesse a pena você morrer com 81. Então não adianta nada você acrescentar dias, dias à sua vida. Você tem que acrescentar também vida a seus dias. Então eu trabalho, nos últimos 11 anos, eu estou envolvido, são mais de 30 mil médicos no mundo, num processo de anti-envelhecimento. Inclusive eu desenvolvi uma palestra, tanto para médicos quanto para leigos, chamada Envelhecer Sem Ficar Velho, a ciência da saúde. Porque é o seguinte, e é a única especialidade médica onde todos os especialistas também são pacientes. Quer dizer, desde que eu me envolvi com o anti-envelhecimento, eu também pratico isso em mim. Eu tenho 63 anos de idade e trabalho com o mesmo ritmo, na mesma velocidade que eu trabalhava quando eu tinha 25, 30. Quer dizer, eu não diminui meu ritmo em nada, mostrando que isso realmente funciona, entendeu? É impressionante. Então eu estando em São Paulo, um dia por semana, em geral na segunda-feira, se eu estou em São Paulo, eu me dedico a cuidar de mim, entendeu?
Eu vou a uma clínica, eu faço um soro, eu faço um processo de rejuvenescimento, eu cuido, é a medicina preventiva. Eu não sei se você sabe, Jefferson, mas na China, o chamado médico de pés descalços, que visita as pessoas em casa, ele cobra todo mês para manter a saúde do paciente. Se o paciente adoece, ele para de cobrar, sabia? Nossa, fantástico isso, hein? Porque ele é um médico da saúde. Você já acabou de dar uma ideia de $1 milhão para muitos planos de saúde, né? Não é médico da doença, ele é médico da saúde. Entendeu? Loucura. De onde que é essa ideia? Na China. China. Chama os médicos de pés descalços, chamado. Porque eles visitam os lugarejos e como eles andam de pés descalços como os outros, para mostrar que eles são do mesmo time, aí eles, para fazer o rapport, eles tratam da pessoa e a pessoa paga por mês. Eles vão ali, como é que está? Como é que está a sua alimentação? Deixa eu ver o que você está comendo. Como é que você está dormindo? Vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar aquilo ali. Aí a pessoa ficou doente, chama, ele vem, não cobra nada. Porque ele não é médico da doença, ele é médico da saúde. Aqui no Ocidente, não. Quanto mais doente você ficar, melhor para o médico. Mas ele ganha. Melhor para o sistema, né? É melhor para o sistema, por incrível que pareça. Então nós somos uma medicina da doença e não uma medicina da saúde. Então o meu trabalho tem sido nesse sentido. Eu tenho 4 livros na área médica, para leigos. Eu tenho um sobre a verdade sobre reposição hormonal, eu tenho um sobre obesidade, eu tenho um sobre câncer de mama, prevenção e tratamento, e eu tenho um sobre tabagismo, que ensina a pessoa a parar de fumar. Que eu acho que isso aí é fundamental. Mas para o nosso net espectador que está nos assistindo agora e fala assim, mas uma dica de saúde, além de cuidar de si mesmo, é fazer hábitos saudáveis, é ter uma qualidade de vida boa. Existem Qual é a várias fórmula? Vou dar um exemplo. O azeite de oliva, ele precisa de 4 características para realmente fazer bem. Ele tem que ser extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro. Por que tudo isso? Porque quando ele é prensado a frio, extra virgem é a primeira tirada. Prensado a frio porque os óleos que estão lá, como o ácido oleico, que é um óleo com ácido graxo, ele não é deteriorado pelo calor, por isso tem que ser prensado a frio. Por que vidro e não lata? Porque muitas latas de azeite, quando você coloca o azeite na sua salada, vem metal tóxico da lata. Então contamina o azeite. E por que vidro escuro? Porque o azeite e luz são inimigos. Óleo e luz não se combinam. Então, uma garrafa de azeite de oliva transparente, que está numa gôndola de um supermercado, há um mês, a luz está batendo lá, aquilo ali vai oxidando. Vai modificando as propriedades. Aí, no fim, aquelas propriedades que você está buscando, elas não existem mais. Laíra, eu quero falar uma novidade. Eu estou recebendo aqui muitos e-mails para você. Que bom. Eu quero agradecer aos net espectadores a interatividade. É que eu estou aqui aproveitando aqui o grande mestre, o grande médico, o grande palestrante e amigo, Dr. Laí Ribeiro, com tudo que ele pode nos ensinar sobre a ciência da felicidade. Ele já contou um pouco da sua história e no próximo bloco eu vou dar atenção a todas as perguntas que estão sendo direcionadas a ele. Mas uma me chamou a atenção, Sim. que é o do Roberto. Ele é gerente de negócios da Tela Viva. Sim. Ele fala o seguinte, Dr. Laí Ribeiro, o fator emocional, o estresse, está relacionado com uma das causas do câncer? Qual a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, que mais de 90% das doenças tem como fator básico hoje o estresse. Porque o estresse, o que acontece? O estresse diminui a defesa do sistema imune. A defesa orgânica cai com o estresse. O estresse aumenta o nível de cortisol. O cortisol vai no sistema nervoso e destrói neurônios. Então eu diria que o estresse emburrece. Olha que coisa interessante. O estresse emburrece. À medida que você vai ficando mais estressado, você vai ficando menos inteligente. Porque a sua capacidade de conexão neurológica vai diminuindo por causa do cortisol. Além disso, o estresse, ele diminui a defesa imunológica. Então você fica mais propenso à infecção, você fica mais propenso à doença degenerativa, incluindo o câncer. Então é difícil encontrar hoje uma doença degenerativa que não tem uma conexão direta ou indireta com o estresse. No momento que você melhora a sua resposta ao meio ambiente, porque não é você diminuir o estresse, é você saber gerenciar o estresse. E tem outra coisa importante, Roberto. Tem 2 tipos de estresse. Tem o chamado eustresse. Eustresse? Eustresse. Eustresse. Que é o estresse bom. Eus em grego significa bom. E tem o distresse, que é o estresse ruim. Vou explicar para você. Se eu der para você uma vara de pescar e falar, ô Jefferson, você vai ganhar exatamente o que você está ganhando hoje, só que você vai pescar pro resto da vida.
Aí você vai para Bauru pescar. Daqui umas 2 semanas você vai me ligar e falar assim, Lair, eu estou sentindo falta daquele estressezinho que eu tinha lá em São Paulo. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, parte desse estresse que você tem, ele é benéfico. Não existe vida sem estresse. Esse estresse benéfico, ele recebe o nome de estresse. Agora, quando ele chega a um nível que a sua pressão começa a subir, que a sua frequência cardíaca começa a aumentar, que você começa a ter distúrbio de sono, você começa a ter distúrbio de alimentação, o seu sistema digestório começa a reclamar, e etc., aí ele já passou para o nível de estresse. Aí sim, ele é um fator patológico importante. Ok. Aqui aí não está sendo mais uma entrevista, está sendo uma verdadeira aula. Estou recebendo muitos e-mails para o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Carlos Augusto Ponce do Amaral de Bauru, você acabou de citar Bauru? Carlos, colega meu de sala, nós estamos fazendo junto o curso de especialização em nutrologia. Ele está falando o seguinte, Lair Ribeiro, linda entrevista, doutor, parabéns, um grande abraço, e eu vou ligar para você que eu preciso daquele resumão. Tá bom, Carlos, vou ter o prazer de lhe fornecer, tá bem? Representante brasileiro aqui, doutor Lair Ribeiro, que já fez mais de 20, já fez conferência para mais de 20 países, é best-seller nos países em que publica seus livros, e hoje ele está falando sobre a receita da felicidade, os mandamentos da felicidade, como você ter uma vida feliz, próspero. Ele está trabalhando com qualidade de vida, saúde. Nessa história de felicidade tem muitos aspectos, né, doutor Lair Ribeiro? Não tenha dúvida. E eu estou falando, ó, muitos e-mails estão surgindo para você. Vamos lá respondê-los. E tem uma leitora sua, que já tem alguns livros, ela não tem todos, é a Leila. Ela fala que tem procurado seus livros e não está encontrando. Como faz para localizar? Leila, você está na internet. A internet hoje é a fonte de informação. Você digita Lair Ribeiro, você vai cair no meu site. Lá no meu site orienta para onde você compra os livros, as livrarias que tem. Você pode adquirir diretamente do meu escritório. Aqui em São Paulo eu tenho um escritório, o telefone é 3889-0038, 3889-0038, está saindo aí no vídeo. E o meu site é www.lairribeiro.com.br. Você entra lá que você tem tudo. Inclusive, você tem 56 vídeos de Lair Ribeiro gratuitos na internet. Nós estamos negociando aqui na Demais TV, vai ter um momento Lair Ribeiro. Ó, ideias de mais de 1 milhão já fizemos hoje aqui, né, Lair? É verdade. A qualidade da ideia, o poder da ideia colocada em prática. Não basta ter ideias e não colocá-la em prática. Não tenha dúvida. A ideia... Você faz até uma metáfora, uma analogia com fortunas que estão enterradas no cemitério. Eu digo o seguinte. Bom, primeiro eu digo que as maiores fortunas do mundo estão no cemitério. São pessoas que viveram, morreram e não tiveram a oportunidade de exercitar o seu potencial. Isso é muito, muito triste. E segundo, só ter uma ideia não é suficiente. Você tem que ter uma ideia, tem que ter um modelo por trás dessa ideia e tem que ter uma implementação adequada dessa ideia. Tem muita gente que tem uma ideia brilhante e quebra, graças à ideia, porque não soube implementá-la bem. Então uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é você implementar a ideia. As pessoas falam assim, você tem uma fórmula rápida de sucesso, assim, 1 minuto? Tem. Você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. O que significa isso? Se você sonhar só, você é hippie. Se você trabalhar só, você é operário de fábrica. Você tem que pôr suas ideias para funcionar à noite e implementá-las no dia seguinte. Só isso. Ok. Vamos aí com os espectadores. Roberto, aqui de São Paulo, ele fala o seguinte. Dr. Lair Ribeiro, como é ser médico formado em medicina e escrever livros de autoajuda? Parece que o Roberto tem algum preconceito contra livro de autoajuda. A palavra autoajuda significa self-help no inglês. É o livro que ajuda. Eu acho que todo livro é de autoajuda. Se você está estudando um livro de geografia e está aprendendo que a capital do Brasil é Brasília, você está se autoajudando. Não tem jeito de você ler um livro e não se autoajudar. A divisão aí ocorreu pelo seguinte, eu tenho um recorde do Guinness, eu sou o único autor no mundo que consegui ter 6 dos 10 livros mais vendidos em um país simultaneamente. Então, quando eu comecei a escrever, tinha ficção e não ficção. E eu ocupei 6 dos 10 não ficção. E não tinha mais lugar para ninguém. Então, eles tiveram uma ideia brilhante de criar uma terceira lista, que eles chamaram de esoterismo e autoajuda. E pegaram os meus livros e levaram para lá. Então, se eu não escrever que é de autoajuda, se você pegar um livro meu e não tiver escrito que é Lair Ribeiro, você não vai ter. Por exemplo, tem um livro chamado Inteligência Aplicada, que ensina você a ficar mais inteligente. Todo baseado em neurofisiologia, não tem nada de autoajuda lá. Entendeu?
a linguagem é palatável para qualquer pessoa. Isso é que é a diferença. Sabe o que eu faço? Quando eu escrevo um livro tipo Felicidade, quando eu termino, eu contrato um grupo de jovens de 14 anos e dou esse livro para eles lerem. Se um jovem inteligente de 14 anos consegue entender o livro, ele está pronto para ir para o mercado. Se o jovem de 14 anos, inteligente, estudando, não consegue entender meu livro, é porque ele não está pronto para ir para o mercado. Tenho que reescrever. Tem que reescrever, até que chegue num ponto onde o jovem entenda bem. Porque eu não escrevo literatura, eu apenas coloco no papel aquilo que eu comunico. Eu digo até, Jefferson, que eu não me considero um escritor. Eu sou um comunicador que coloco no papel aquilo que eu comunico. Ok. E isso aí é a magia de todo sucesso, né? O sucesso não ocorre por acaso. Não, o sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Como fazer isso? Participando dos cursos, seminários, adquirindo os livros e praticando, porque não basta você ler a Bíblia e não praticar, você não vai se tornar um santo. Não vai não. Então, o José Bueno, de Campinas, fala o seguinte: Dr. Lai Ribeiro, de onde o senhor tirou esses estudos que diz que uma pessoa, desde que entra na faculdade até se aposentar, terá 5 profissões? Esse estudo, como que é isso? Tá, esse estudo, inclusive, está desatualizado, porque esse estudo tem 18, 20 anos, feito no MIT. Ele mostra o seguinte: um jovem que entra na faculdade hoje, até se aposentar, ele vai ter diferentes atividades. Você deve conhecer na sua família, se não é você o caso, de pessoa que se formou em engenharia, foi ser professor de cursinho, depois foi ser dono de pizzaria, depois foi ser diretor de um jornal. Quer dizer, isso acontece. Antigamente a pessoa era médica a vida inteira, era advogado a vida inteira. Hoje nós temos aqui, o Jefferson é advogado, dono de um canal de televisão agora. Então, isso aí é, entendeu? É assim que vai a vida. Então, o que eu digo é o seguinte: não se preocupe muito o que você está estudando, não. Estude. Ah, mas eu entrei na faculdade de Direito, não estou gostando do curso. Eu vou parar e vou fazer economia. Não faz isso não. Termina Direito primeiro. Porque pode ser que você nem vai trabalhar em Direito, pode ser que você nem vai trabalhar em Economia. Quem garante que você vai entrar na faculdade de Economia e vai gostar? Eu conheço gente que entrou em 4, 5 faculdades. Chega no segundo, terceiro período, diz, não é bem o que eu quero. O segredo não é só fazer o que você gosta, é gostar do que você faz, que é um dos capítulos do livro. Porque qual o segredo? Eu devo fazer o que eu gosto ou gostar do que eu faço? Você tem que fazer as duas coisas. Você pode adorar fazer uma coisa, mas eu adoro dar palestra, mas eu tenho que viajar, eu tenho que ir para o aeroporto, eu tenho que ver os voos atrás dos voos. Tudo isso faz parte da vida. Então, você não come só filé mignon, você não come só caviar. Mesmo que você se alimente bem, você vai comer outras coisas. Então, na vida é a mesma coisa. Mesmo que você esteja fazendo aquilo que você gosta, você vai ter que fazer muita coisa que você não gostaria de fazer para fazer aquilo que você gosta. Lai, eu vou aproveitar aqui já que você está transmitindo esses ensinamentos aí de forma tranquila e gratuita nesse nosso canal, porque está virando aula aqui, hein? Né? Eu quero falar sobre como alavancar as vendas e o poder da comunicação. Você é um médico de formação, é um cientista da medicina e você é um grande orador. A sua capacidade de comunicação, como você mesmo diz, e sem falsa modéstia, você sabe a sua capacidade de comunicação. Você também agora enveredou para a área de vendas e tem trabalhos muito bem colocados sobre isso. E eu vou explicar onde é que e esse DVD aqui foi numa palestra para mais de 1.000 pessoas. Esse aí são 1.300 pessoas no Hotel Transamérica, e eu estou dando uma palestra de 1 hora aí direitinho num DVD, ao vivo, muito bem feita, sobre o poder da comunicação. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui diretor executivo da Ciba Corporation, hoje Novartis. Na Merck, eu trabalhei 3 anos e meio, eu tinha de 1.800 representantes de laboratório, que eu era responsável por treiná-los. E na Ciba eu trabalhei 5 anos, e eu tinha 1.200 representantes de laboratório, que eu era responsável por treiná-los. Então eu treinei 3.000 americanos a vender ideias para médicos. O representante de laboratório, ele visita o consultório médico para vender a ideia do remédio, etc. e tal. Então, pelo fato de eu ter esse conhecimento médico, de ensinar o representante de laboratório, e ter que ter desenvolvido o conhecimento da comunicação para ensinar o representante, convencer o médico
de receitar aquele remédio, isso me facilitou tremendamente, porque esses 8 anos e meio me permitiram ter esse treinamento nessa área. Eu fiz curso e etc. Então eu desenvolvi essa habilidade. Então eu desenvolvi o meu terceiro livro, chama-se Comunicação Global, que já vendeu no Brasil mais de 600 mil exemplares, e está no mundo todo. E recentemente eu fiz um trabalho de banca de jornal, tem 25 mil bancas no Brasil, e a pessoa colecionava semanalmente um fascículo meu sobre comunicação. E depois reunia, fazia uma enciclopédia chamada Marketing Vendas, que vem com DVD e um CD, etc. E esse DVD faz parte disso. Ok, ok. E eu gostaria que você comentasse, já que tocou em conhecimento, das profissões também. Sim. É que a sua formação é médica, mas você se tornou um grande administrador de empresa, você teve que aprender, você não aprendeu em medicina, você teve que aprender vendas, claro. Você teve que aprender farmacologia para receitar, porque você trabalhou nisso. Então, acabou exercitando outras atividades além da sua formação. Trabalhar numa multinacional como a Merck Sharp & Dohme, que está entre as 5 melhores empresas do mundo para se trabalhar, faz uma diferença muito grande, porque lá eu continuava usando o meu conhecimento médico, mas tinha que entender de business, tinha que entender de negócio. Eu fiz um MBA no Northeast University, um MBA de 6 meses, pago pela empresa, pela companhia. A Ciba Geigy pagou esse MBA para mim, para eu poder desenvolver minha área de negócio, porque o médico, infelizmente, ele termina a faculdade de medicina, claro, entendendo de medicina, mas ele entende muito pouco de administração. Até do seu próprio consultório, como cuidar com a secretária, orientar e começar. É difícil, o médico não sabe, por exemplo, ganhar dinheiro. O advogado também. Então, porque isso não é ensinado na faculdade. Ora, se não é ensinado na faculdade, você vai aprender onde, né? É igual a história do dinheiro. Ninguém fala com a criança sobre dinheiro em casa. Ninguém fala com a criança sobre dinheiro na escola. Ora, se a pessoa não aprende a desenvolver a inteligência financeira em casa, não aprende a desenvolver a inteligência financeira na escola, fica à deriva. Tem muita gente que trabalha e morre pobre. Não é verdade? Não tem sucesso financeiro. Não tem sucesso. E sucesso financeiro depende de uma coisa chamada inteligência financeira, que pode ser desenvolvida. Do mesmo jeito que você aprendeu a ler, que você aprendeu a escrever, você pode aprender a gerenciar dinheiro. Ou seja, a grande percepção é que tudo que você tem, a motivação, você pode se aprender. Você pode modelar. Você pode melhorar o que você já faz melhor. A Rita, voltando ao ponto que o nosso entrevista é sobre as receitas da felicidade. Certo. A Rita fala o seguinte, ela não fala de onde é. Qual é a grande armadilha que as pessoas caem e impedem de serem felizes? As pessoas, primeiro, elas dão muita satisfação para os outros. Eu conheço gente que gasta 50%, 60% da energia preocupado com o que os outros estão pensando. Então, Rita, deixa eu dar para você de presente uma frase. O que você pensa a meu respeito não é meu problema, é seu. Você pode pensar o que você quiser. Leva essa frase de presente, porque, o que a minha avó diria se ela estivesse vivo? O que o porteiro do prédio vai pensar se eu chegar às 3 da madrugada? A pessoa vive muito em função dos outros. Se você vive muito em função dos outros, é difícil você ser feliz. Segundo, não se compare com ninguém. Tem sempre alguém mais bonito que você, tem sempre alguém mais jovem, tem sempre alguém mais inteligente, tem sempre alguém mais eloquente. No momento que você se propuser a se comparar com os outros, você sempre sairá perdendo. Não é verdade? Ok. Saulo de Mairiporã, ele fala o seguinte: como posso alcançar a felicidade? O que o senhor me sugere, doutor? Ô Saulo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso encontrar uma lavadeira ganhando meio salário mínimo, batendo roupa na beira de um rio, cantarolando o dia inteiro, e posso encontrar um multibilionário na sua mansão, numa briga familiar, a vida está um inferno. Então, felicidade é você aceitar aquilo que você tem naquele momento. Você não precisa fazer nenhum curso, você não precisa ir a lugar nenhum. É você aceitar do jeito que você é naquele momento. É o viver o aqui e agora. Isso é ser feliz. Só que você não consegue fazer isso 24 horas por dia. Nem você, nem eu, nem ninguém. Por isso que a gente nasce chorando. Porque a gente sabe que vai enfrentar uma barra. Isso aqui não é planeta Terra. Isso aqui não é paraíso. Isso aqui é planeta Terra. Então, ninguém está aqui para ser feliz 24 horas por dia. Se tudo correr bem, os pais morrem antes dos filhos. Quando um filho morre antes de um pai, é um acidente de percurso. A natureza é o seguinte: os filhos foram feitos para enterrar os pais. Então, quando você está enterrando o seu pai, a sua mãe, aquele dia não pode ser um dia de felicidade.
Então você não vai esperar que você vai estar num planeta Terra e ser feliz 24 horas por dia. Mas você pode sim estar feliz. Isso significa você estar vivendo o momento do aqui e agora. Ok, ok. O Roberto Lopes de Jesus, aqui de São Paulo, fala o seguinte. Dr. Lair Ribeiro, o que vem depois da PNL? Parece que os conceitos da PNL estão ficando ultrapassados depois de mais de 20 anos. O senhor poderia falar a respeito? A PNL é uma disciplina que, quando nasceu, muito interessante, alavancou muita gente, mas como toda disciplina, também se deteriora. Recentemente, está sendo introduzido na PNL nos Estados Unidos o chamado modelo gravesiano, do Clare Graves, que é a chamada espiral dinâmica, que alavancou esse processo de coaching. Eu, por coincidência, escrevi um livro recentemente, que é o meu penúltimo livro, chamado O Poder da Complexidade, que é Decidir e Implementar. Então esse livro está disponível, você pode entrar no site aí que você vai ver. Então esse livro discute o modelo gravesiano, que é um modelo fascinante, que está sendo utilizado na PNL como uma grande novidade. Então se você trabalha com PNL e você quer ver próximo o que está vindo, você investigue o modelo de Graves, G-R-A-V-E-S, Graves, modelo gravesiano. O Soares, ele fala o seguinte, tem a ver com o nosso tema hoje aqui. Por que o ser humano tende a ser negativo? E por isso fica infeliz, doutor. Soares, nadar rio abaixo é muito mais fácil que nadar rio acima, você concorda? Se você nadar rio abaixo, você solta o corpo, a correnteza leva. Agora, se você nadar rio acima, você tem que nadar contra a correnteza. Ó, fracasso é mais fácil do que sucesso. É muito fácil você ser fracassado, é só não fazer nada. Agora, fazer sucesso, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir acima. Então, se você, para ser feliz, a coisa tem que ser construída também. É rio acima, não é rio abaixo. Se você deteriorar, deixar, se você não ligar para o seu relacionamento matrimonial, o casamento acaba. Se você não assim vai, se você não cuidar de uma planta, a planta morre. Então, não puser água lá todo dia, ela vai morrer. Então, a vida é uma coisa que é morro acima, enquanto que a morte é morro abaixo. É muito mais fácil morrer do que viver. Por isso nós escrevemos um livro. Existe um processo, eu não estou dizendo que é o único. Não tem mais de um caminho que leva a Roma. Mas este aqui é um caminho. Gostar de si mesmo é importante. Usar o dinheiro como instrumento espiritual é importante. Fazer aquilo que você gosta e gostar do que você faz é importante. Ter gratidão é importante. Concentrar naquilo que você quer é importante. Cultuar o seu corpo até um certo ponto é importante. Não é fazer 8 horas de ginástica por dia, mas é respeitar o seu corpo, que é templo da sua alma. Você tocou num ponto que eu já ia tocar agora, sobre transformar o dinheiro como instrumento de espiritualidade. Tem gente que vive esse conflito. Se eu uso bem o dinheiro, eu estou me aproximando de Deus. Agora, só que nós brasileiros, em geral, temos um preconceito muito grande contra dinheiro. Dinheiro é sujo, gente rica não entra no céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um homem rico entrar no céu, e assim por diante. E esses preconceitos, Jefferson, eles estão a nível inconsciente. E isso a gente não sabe que está lá, porque está inconsciente. E isso nos prejudica. Isso trava a nossa roda da abundância. E isso funciona num sentido de autossabotagem. Quer dizer, a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela inconscientemente arruma um jeito de perdê-lo para poder se manter. O seguinte, não, eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Você tem pobre honesto, pobre desonesto, rico honesto, rico desonesto. Ou seja, pobreza, riqueza, honestidade, desonestidade, não existe nenhuma correlação. E isso tudo você pode aprender a mudar, são crenças limitantes que você adquiriu ao longo da sua vida. E essas crenças não estão feitas de cimento nem de aço. Elas foram criadas linguisticamente, como o Jeff está dizendo, elas podem ser recriadas linguisticamente. A Fátima fala o seguinte: Dr. Lair Ribeiro, sou muito nervosa e às vezes nem eu me aguento. O que devo fazer? Pois é, Fátima, o processo de você se autocontrolar é um processo, não é um evento. Não é que você vai fazer uma coisa um dia. Eu recomendo que, se você começar a meditar, nem que seja 5 minutos por dia, vai fazer uma diferença muito grande no você. A meditação, ela funciona como se fosse um calmante. Meditar é muito simples, você não precisa aprender muita coisa não. Você fecha os olhos num lugar onde ninguém vai lhe incomodar, começa a prestar atenção na sua respiração. E com isso aí, imediatamente as suas ondas cerebrais mudam,
seu eletroencefalograma muda e você aprende a ter controle sobre a sua ansiedade e sobre o seu nervosismo. Andréia Lima, Dr. Laí Ribeiro, o senhor tem alguma sugestão para a melhoria do sistema da educação no Brasil? O sistema da educação no Brasil, primeiro que ele está de cabeça para baixo, né? Você vai num país de primeiro mundo, a gente cobra, faz de graça até um certo ponto e depois passa a cobrar. Aqui cobra até um certo ponto, depois faz de graça. Então eu acho que o ensino aqui no Brasil, ele tem muito do ensino fundamental é cobrado. Então a pessoa que não tem oportunidade não vai. Segundo, as escolas brasileiras em geral estão ensinando para um mundo que não mais existe, que é o mundo industrial. Nós já estamos na era da informação. Se você voltar no seu colégio, onde você aprendeu ginásio, aprendeu matemática, o professor está ensinando a mesma aula que ele deu há 20 anos atrás. Ele prepara a aula uma vez e repete ela 20 anos. E a escola, que divide seu local de mudança, de estar na frente, está atrás, está na retaguarda. Ela devia estar na frente, avançando. Ela está na retaguarda. Então, infelizmente, o que cai na vida não cai na prova. As provas são coisas muito intelectuais. Você deve conhecer gente que era medíocre como estudante e que hoje é excelente empresário. E você deve conhecer gente que era CDF como estudante e que hoje está desempregado sem fazer nada na vida. Infelizmente, não há uma correlação entre a educação formal e o sucesso na vida. Doutor Laí Ribeiro, eu tenho aqui uma pergunta da Karina, Carian, de São Paulo. Carian, ela quer saber, assim, quando o senhor vai dar palestra, quando o senhor vai dar algum curso, que ela quer participar, como ela fica sabendo disso. E eu quero ir um pouco mais além. Sim. O senhor tinha um excelente treinamento. O senhor tinha um excelente treinamento. Eu tive a oportunidade de ir do Sintonia 1, eu fiz contigo lá, um final de semana inteiro. E hoje, antes de começarmos a conversar, nos bastidores, falou: Jefferson, não estou fazendo esse curso. O que o senhor está fazendo de novo? Pois é, Carian, se você tem interesse, meu telefone está saindo aí no vídeo, é o 38890038, e o meu site é www.lairibeiro.com.br. Lá você vai pegar toda a informação possível. Eu faço um curso que chama Poder Mental Transformacional, PMT, que no meu site tem um vídeo lá para você assistir sobre ele. Esse curso eu faço 6 vezes por ano, e ele ocorre num hotel fazenda aqui, no Residência, aqui em Atibaia. Começa numa sexta à tarde, termina num domingo à tarde, e é um divisor de águas. Se você realmente quiser fazer um curso transformacional, é esse. O que o Jefferson está mencionando, que eu fazia um curso chamado Sintonia, que tinha um cunho terapêutico muito grande. O que eu fiz, Jefferson? Eu tirei o cunho terapêutico do processo, eu não chamo mais ninguém lá em cima no palco, igual você via, cada um está na sua, e cria uma coisa mais cognitiva, mais profissionalizante. Então, se você quiser experimentar o meu trabalho, que realmente faz uma diferença muito grande, chama-se PMT, Poder Mental Transformacional. Você vai encontrar informação no site, você vai encontrar um vídeo no site falando sobre isso, você vai ligar para o telefone que está saindo aí no vídeo, que é o 3889-0038. E nessa linha de perguntas, Jaqueline Silva, ela fala o seguinte: Dr. Laí Ribeiro, como faço para participar de seus cursos? Mas eu quero para melhorar meu desempenho profissional. Exatamente. Abraços, Jaqueline Silva de São Paulo. Pois é, Jaqueline, você tem que ligar para o PMT, para fazer o PMT, você pode ligar para o 3889-0038. Nós vamos ter um poder mental transformacional aqui em São Paulo, no mês de novembro, 14, 15 e 16 de novembro, se não me engano, aqui na Atibaia. É o último PMT do ano que você pode fazer, ligando para o meu escritório, e eles vão lhe enviar toda a informação possível para esse curso, tá bom? É uma transformação pessoal e profissional. Doutor Laí Ribeiro, eu estou gostando muito, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a todos os netos espectadores, e eu quero fazer uma divulgação de um livro que eu escrevi, chamado O Advogado Real Time, uma história de liderança profissional. Parabéns. E nesse livro eu fiz uma edificação ao meu grande mestre, que é o Dr. Laí Ribeiro, e que eu quero lê-lo para ti. Dr. Laí Ribeiro, sim, pelo que me ensinou sobre comunicação, aceitação das pessoas e ainda aplicação e uso de conceitos comportamentais nos negócios jurídicos, a fim de gerar lucro.
Você falou assim: Jefferson, deixe de ser advogado e seja um gerador de lucros. Você vai ter mais sucesso na sua vida. E aquilo ficou na minha mente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ken Blanche. Sim. Fui para lá Sei. e fiz uma adaptação numa história transformando para advogados. Muito Tudo bom. isso aconteceu daquela história que você falou: ninguém aprende nada sozinho. É isso o senhor aí. foi um grande facilitador na minha vida, como muitas pessoas que eu faço elogios aqui me Certo. ajudaram. Muito Eu bom. faço essa referência. Doutor Léo Ribeiro, Sim, pra obrigado. ti. Obrigado, querido. Obrigado. E me influenciou também com metáforas. Você vê que a comunicação do Dr. Léo Ribeiro é simples. Apesar de ser um homem sofisticado, ele faz muita analogia, então é fácil de aprender tudo o que ele ensina. É fácil de ler o que ele transforma. E isso modifica a vida das pessoas. Em função disso, eu aprendi, fui buscar e criei uma metáfora chamada Além da Vida. Sim. Desvendando o segredo da vida. O que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos, será que existe vida após a morte? E eu tive um insight quando a minha filha nasceu e eu Sim. não conseguia concluir. E no falecimento da minha mãe, que aconteceu há 1 ano atrás, eu tive um insight e falei: pô, agora eu peguei o fio da meada da história e eu vou retomá-la e concluir no ano passado, que foi a estreia dela aqui, o lançamento. Doutor Léo Ribeiro, também Sim. quero deixar esse mimo Obrigado. pelas aulas que o senhor deu aqui Muito obrigado. para você. Quero Assisti terminar, com o carinho. quero terminar o programa aqui pedindo mais. Quero pedir mais para você. Eu quero que você mande uma mensagem de felicidade, uma mensagem positiva aos nossos Next espectadores que ficaram conosco até agora. Eu vou contar uma história, posso? Pode? Diz que uma vez, numa noite fria de inverno, 2 pássaros estavam empolhados no galho de uma árvore. Um gavião e um pombo. O gavião então perguntou para o pombo: seu pombo, quanto que o senhor acha que pesa um floco de neve? E o gavião e o pombo, sem querer muita conversa, laconicamente responde: praticamente nada. O gavião então continua a conversa e diz: pois é, no inverno passado, numa noite como essa, nevando como agora, eu não tinha o que fazer nem com quem conversar, eu comecei a contar os flocos de neve que caíam no galho onde eu estava. Quando chegou em 2.513.225, o próximo floco que caiu, o galho quebrou. Quando o gavião terminou de contar para o pombo a história, o galho onde eles estavam empolhados também quebrou. Quem sabe, essa conversa de 1 hora que nós tivemos aqui com o Jefferson, talvez seja o próximo floco de neve que vá quebrar o seu galho para o resto da vida. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Tchau.